Livro de Josué, capítulo de número 3. Quem achou, diga eu achei. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão. Ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E aconteceu ao final de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando ouvirdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Você que está em pé, pode tomar o seu assento, por gentileza? Me empreste um pouquinho da sua atenção e também da sua paciência, para que você entenda aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Meus irmãos, o livro de Josué é um daqueles livros que nós chamamos de livro de transição. Francis Schaeffer diz que ele é um livro ponte. E nós podemos identificar, por exemplo, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro ponte, porque ele liga os evangelhos que falam da vida de Jesus, as epístolas que falam da vida da igreja, da fé da igreja e também dos problemas da igreja. O livro de Josué, ele liga o Pentateuco, que fala do surgimento do povo de Israel e da peregrinação deles no Egito e também no deserto, aos livros de Juízes, o livro de Ruth, de 1º e 2º Samuel, aonde nós vamos ver ali o povo assentando na terra e se familiarizando com a terra. Quando eu olho para a vida e para o ministério de Josué, eu percebo algo muito interessante. Eu percebo que Deus, ele tem perfis específicos para tempos específicos do seu povo. Josué com certeza foi um dos grandes líderes que Israel teve. Mas nós precisamos entender que para guiar o povo no deserto, Deus precisava de um líder como Moisés. Mas para conquistar a terra, Deus precisava de um líder como Josué. Para guiar o povo no deserto, ele precisava de Moisés, porque o povo do deserto era um povo rebelde. Era um povo complicado, e ele precisava de um líder pacífico, ele precisava de um líder maleável, ele precisava de um líder de palavras brandas. Mas para conquistar uma terra, ele precisava de um guerreiro, ele precisava de um general de batalha. E é por isso que ele vai fazer com que Josué lidere a conquista do povo à terra prometida. E eu queria que você entrasse na história de Josué comigo, porque eu acho que nenhum homem na terra, em toda a história, teve uma missão mais difícil do que de Josué. E eu não estou falando da travessia do Jordão, e nem estou falando das muralhas de Jericó. Eu estou falando do desafio de substituir um homem que Deus chamou de amigo, de substituir o maior líder da história de Israel. Porque substituir alguém que fez um mau trabalho, você tem dificuldades, mas não é tão difícil. Mas substituir alguém que fez um trabalho incomparável, extraordinário, é muito difícil. Porque a expectativa de quem está sendo liderado é altíssima. E é difícil você conseguir substituir alguém que fez um trabalho como Moisés fez. Como é que você substitui um amigo de Deus? Como é que você substitui o homem que Deus falou assim: com vocês eu falo por meio de profetas, por meio de sonhos, mas com Moisés eu falo como se fala a um amigo? Como é que você substitui o homem que fala com Deus face a face? Essa missão foi tão difícil, pastor,
que eu acredito, e quando olho para Josué capítulo 1, eu vejo um consultório terapêutico. Me parece que eu vejo Deus sentado numa cadeira, uma mesa, e do outro lado Josué na cadeira do paciente. E eu vejo Deus animando Josué, dizendo: Josué, faça força. Josué, esforça-te. Josué, tem bom ânimo. Josué, eu serei contigo. Josué, eu não vou te dar a terra, eu já te dei a terra. Josué, tão somente seja forte e corajoso. Acontecer como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Não te mandei eu, Josué, esforça-te. Me parece que eu vejo Deus aqui animando Josué, dizendo: eu sei que Moisés foi extraordinário, eu sei que Moisés foi acima da média, eu sei que Moisés é um líder quase que insubstituível, mas eu quero que você entenda que como eu fiz na vida dele, eu também vou fazer na sua vida. Como ele foi bem sucedido, você também será bem sucedido. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que talvez receberam um grande desafio. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus confiou a você coisas que talvez até mesmo você duvida que seja capaz de fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que te confiou algo importante é o Deus que te fará bem sucedido naquilo que Ele te confiou. Talvez você olhe para você mesmo e diga: eu não sou capaz, e é por isso que Ele te escolheu. Eu não dou conta, e é por isso que Ele te escolheu. Porque se você achasse que era capaz, Deus não teria te escolhido. Ele te escolheu apesar das suas falibilidades, Ele te escolheu apesar das suas limitações, para que você entendesse que não é sobre você, é sobre o poder soberano dele na sua vida. Eu quero nessa noite não te dar outra ideia, outra palavra que não seja: de fato, você não é capaz, você não pode, você não consegue. Mas o apóstolo Paulo disse que em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode me ajudar a pregar aqui nessa noite? Diga para essa pessoa que está só aleluia do teu lado aí: não é sobre você, é sobre Deus em você. Aleluia, você sozinho não dá um passo, mas com Jesus você salta muralhas, você derruba gigantes, você expulsa demônios. No nome de Jesus você cura enfermos. No nome de Jesus a empresa falida é restaurada. No nome de Jesus o casamento destruído é restaurado. No nome de Jesus tudo que está sob escombros, Deus coloca de pé novamente. Aleluia! Não é sobre Josué, é Deus em Josué. É Deus na vida de Josué. A Bíblia diz que Deus anima Josué. Josué manda 2 espias à terra de Jericó, porque Josué era esperto, Josué era sábio. Moisés mandou 12, só 2 trouxeram uma notícia favorável. O que Josué fez? Bom, não vou mandar 12, eu vou mandar 2, né? Porque já que só eu e o meu amigo Caleb trouxemos boa notícia, eu não vou levar 10 que vão me dar má notícia, eu só vou mandar 2 que vão me dar uma boa notícia. Ele manda 2 homens, você conhece muito bem a história. Esses homens são hospedados por uma prostituta chamada Raabe. Eles voltam com a notícia dizendo: olha, o coração do povo de Jericó está desmaiado, porque eles já souberam tudo que Deus fez na nossa vida, que nos tirou do Egito, abriu o mar vermelho, nos deu vitória no deserto. E eles estão desmaiados porque eles sabem que essa terra Deus já nos deu. Aleluia! Aí Josué fala: chegou a hora então de entrar na terra, só que tem um problema. Quantos problemas? Quantos? Um problema. Qual o problema, Gabriel? Entre Sitim, que é onde eles estão, e Jericó, passa um rio chamado Jordão. E é um adversário, ou é um obstáculo natural, mas também seria um marco na história de Israel. Eles teriam que atravessar o rio Jordão para poder chegar na terra que Deus havia prometido a eles. Só que nós precisamos entender que o Jordão ali não era mera coincidência. O Jordão ali era uma espécie de um marco de Deus. Porque quando eles atravessassem o Jordão, eles estariam deixando o Egito, o deserto,
e todo o passado para trás. Porque Deus queria que eles vivessem do Jordão para frente e não do Jordão para trás. E eu amo Deus porque Ele é especialista em fazer marcas e deixar marcos. E Ele gosta de fazer marcas e deixar marcos, para que através dessas marcas e desses marcos, nós venhamos entender que uma fase acabou e outra começou. Que uma estação acabou e outra começou. É por isso que às vezes algumas coisas significativas acontecem na nossa vida. É Deus dizendo: eu estou estabelecendo aqui um marco. Essa estação acabou porque uma nova está começando. Eu estou marcando aqui. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus fez entre você e a promessa um Jordão, para que você entenda, é do Jordão para frente, não do Jordão para trás. Porque tem gente que quer viver Canaã, mas olhando para o Egito. Tem gente que quer viver o melhor de Deus, mas lembrando de coisas passadas, de coisas que foram. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus tem para você não está no teu passado. O que Deus... Gabriel, mas eu vivi grandes tempos, áureos tempos. É gente que gosta de ser saudosista, ficar apegado ao passado. Só que nessa noite você tem que praticar o que Paulo disse a carta aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Alguém está comigo aqui nessa noite? Então recebe uma palavra profética. A palavra de Deus é: esquece o que acabou, Deus tem coisa nova para você. Gabriel, mas o que passou é bom, mas o que Deus tem na frente é extraordinário. Paulo diz que o que Deus tem para nós é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais chegou no coração do homem. Aleluia! Quem quer viver Canaã precisa largar o Egito. E hoje eu não estou colocando o Egito como mundo. Hoje eu estou colocando o Egito como lugares, coisas e fases da sua vida que você precisa desapegar para viver o que Deus quer com você. Porque ninguém vive coisa nova abraçado no passado. Aí todo mundo canta: eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo, mas está olhando para trás. Você quer viver algo novo, mas está se lamentando: porque não deu certo, que não aconteceu. Meu irmão, olha para frente. Deus colocou o Jordão para você entender que uma fase está acabando e outra está prestes a começar. Você vai olhar para o primeiro semestre ou você vai olhar para o segundo semestre? Você vai olhar para janeiro, aleluia, junho, ou você vai entender: Deus está fazendo um marco nessa quinta-feira. O meu segundo semestre não será, aleluia, o primeiro semestre parte 2, não. Deus está separando as coisas. Eu plantei no primeiro, vou colher no segundo. Eu chorei no primeiro, vou me alegrar no segundo. Eu padeci no primeiro, mas eu vou dar um culto e ações de graças no segundo. Aleluia! A ordem de Deus é: passa o Jordão. Passa o Jordão. E uma coisa interessantíssima, redobre a sua atenção. Uma coisa interessantíssima na liderança de Josué é que com Moisés, olha que coisa tremenda, com Moisés o povo era guiado por meio de uma nuvem e por meio de uma coluna de fogo. Com Josué, o povo é guiado pela arca. Gabriel, e qual é a diferença? A diferença está no momento histórico e no momento espiritual que Israel está vivendo. Porque com Moisés, eles nem ainda eram israelitas, eles eram hebreus. Só se tornam israelitas quando entram na terra. Eles ainda estão em formação. Eles ainda estão como novos convertidos. Eles ainda são um bebê. Mas quando eles possuem a terra, eles já estão amadurecidos. E o que isso quer dizer, Gabriel? É que normalmente gente imatura e recém-nascida precisa ver coluna de fogo, coluna de nuvem, ou seja, situações miraculosas
para ser movido e para se mover. Agora, quem já amadureceu na fé, não precisa de algo miraculoso. Porque o que o move ou movimenta não são milagres, é a presença de Deus. E o que isso quer dizer, Gabriel? É que gente madura precisa ver milagre para se mover. Gente madura precisa só da presença de Deus para se mover. É por isso que num culto como esse, irmão, aleluia, tem gente que vem aqui, e eu sei que todos nós viemos atrás de um milagre, porque precisamos de uma resposta, mas alguns aqui são apenas simpatizantes, estão aqui no culto de quinta-feira, sabe que o culto de quinta-feira é do manto, do remanto, do mistério, da palavra, da vitória, da campanha, mas só estão aqui por isso, porque eles querem a coluna, porque eles querem o fogo, porque eles querem o maná. Só que Deus essa noite está dizendo: eu preciso que você amadureça, e não seja movido pelas minhas mãos, mas seja movido pela minha presença. Crente maduro não quer só as mãos de Deus, porque uma parte de Deus para ele é muito pouco. Ele quer Deus por completo, quer o evangelho por completo. Porque tem gente que só quer as mãos de Deus. Eu quero Deus. Tem gente que só quer os milagres de Deus. Eu quero Deus. Eu já passei da fase de querer colocar Deus na parede e dizer: faz, Senhor. Porque o que me move a estar aqui e servir a Deus não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Então ainda tem gente que está no leitinho e está querendo ver coluna. Só que no tempo de Josué não. Quer ir? Vai por causa da presença. Vai por causa da arca. Vai por causa de Deus e não por aquilo que Ele pode fazer. Coloca a arca na frente. No deserto a arca era no meio. Em Canaã a arca é na frente. Aí a ordem que Deus dá através de Moisés e dos príncipes é: a arca vai na frente. Vocês vão ficar a uma distância dela. E vocês vão hoje se santificar. Porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio. Olha para mim aqui. Sabe o que é santificar aqui? Santificar aqui é sim orar, buscar, se apartar do pecado. Mas santificar aqui é fazer uma varredura. É olhar dentro de casa e olhar dentro de si e dizer assim: será que ainda tem alguma coisa do Egito aqui? Porque amanhã eu vou viver milagre. E eu não posso viver milagre com o Egito dentro da minha casa, da minha vida. É fazer uma autoanálise, fazer um autoexame. Se santificar aqui é se certificar que não existe mais nada do Egito dentro de mim. Porque aprenda uma coisa, se é que eu posso lhe ensinar alguma coisa e tenho condições disso. Deus nunca vai te levar para um lugar sem te preparar para esse lugar. E se você não gravar nada do que eu preguei, grava isso. Deus nunca vai te dar uma posição. Deus nunca vai te dar um lugar. Deus nunca vai te levar a situações. Deus nunca vai colocar pessoas na sua vida sem antes te preparar para esse evento. É por isso que o livro de Deuteronômio na Septuaginta, no significado dado, sabe o que significa? Segunda lei. Porque o povo que saiu do Egito não foi o povo que entrou em Canaã. O povo que saiu do Egito morreu no deserto. A nova geração nasceu dentro do deserto e Deus falou: eu preciso repetir a lei para eles. Porque eu preciso preparar eles para entrar no lugar que eu tenho para eles. Então entenda uma coisa, Deus está dando a eles um tempo para se preparar para aquilo que vai acontecer. E muitas vezes o que Deus está dizendo é: eu preciso te preparar. Eu preciso que você esteja preparado. Para que quando você entre na terra, você não se perca naquilo que eu te dei. Você não se perca naquilo que eu te entreguei. Santificai-vos, porque amanhã
eu farei maravilha no meio de vós. Aí o texto diz que a ordem de Deus é: os levitas e sacerdotes peguem a arca. Eles vão até o Jordão está transbordando, era o pior momento do ano para atravessar. Deus faz de propósito, né? Quando eles, irmão, eles estão com a arca aqui, ó. Quando eles colocarem o pé no Jordão, a correnteza vai parar. Tem dois detalhes aqui interessantes. Primeiro, para o povo passar pés enxutos, alguém teve que molhar o pé. Estou errado? É o que está escrito. O povo vai passar pés enxutos, sim ou não? Mas para alguém passar em pés enxutos, alguém tem que molhar o pé. Não entendi, Gabriel. É que alguém tem que se sacrificar para que outro alguém pergunta para essa pessoa que está do teu lado: está molhando o pé por alguém? Diga: tem alguém na tua casa que você está molhando o pé por ele ou por ela? Está molhando o pé por aquele filho e aquela filha rebelde? Está molhando o pé, aleluia, por aquele homem que não quer saber de Jesus, por aquela mulher que é complicada? Está molhando o pé, aleluia, por aquela empresa, molhando o pé, aleluia, por aquele ambiente? O Senhor está dizendo: enquanto você molha o pé, oh glória, aleluia, é você molhando o pé e eles passando a pés enxutos. É eles molhando o pé, é você orando, é você jejuando, é você acordando de madrugada, é você subindo o monte, é você fazendo campanha, é você fazendo sacrifício, é você fazendo o que ninguém vê. Você está molhando o pé para ela passar na faculdade, para ele ser liberto daquele vício, para aquela, aleluia, casa viver o milagre e a promessa de Deus. Eu profetizo que se tiver alguém aqui molhando o pé, aquela família vai passar pelo Jordão. É você molhando o pé e o diabo tirando o pé da tua casa. Só que tem que estar disposto a molhar o pé por gente que não quer molhar o pé. Tem que estar disposto a buscar por gente que não quer buscar, irmão. E para mim, eu não sei se para você, mas para mim, o milagre do Jordão foi maior do que o milagre do Mar Vermelho. Por quê, Gabriel? Porque o Mar Vermelho, eu coloco assim: o Mar Vermelho é Deus pegando um machado e fazendo isso, e o mar se abrindo. Eu preciso de 4 varões aqui, rapidinho. Isso, vem cá, eu preciso de mais 3. Vem cá, pronto. Isso, só mais um. Vocês podem ficar aqui, isso aqui. Por que o milagre do Jordão, ele é maior? Porque o milagre do Mar Vermelho, Deus parte o mar. Só que rio é diferente de mar. Porque rio normalmente é a correnteza descendo. Então quando Deus vai mexer no Jordão, Deus não vai dividir o Jordão no meio. Deus vai fazer isso aqui com a correnteza, ó. Passa. Estou segurando, pode passar. Vamos, eu acho que eles ainda não entenderam. É Deus, a correnteza indo para lá, pastor Elifas. E Deus dizendo assim, ó: passa, eu estou segurando. Obrigado. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Deus está segurando a correnteza para você passar.
Deus está segurando essa guerra para você passar. Deus está segurando esse problema para você passar. O Senhor está dizendo: passa, minha filha, passa, meu filho, passa, passa, que eu estou segurando. Nem no mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu vou dar ordem aos meus anjos, eu vou parar o Jordão, ele não vai te atingir. Eu estou encerrando porque eu não quero cansar a sua beleza, mas Deus me trouxe lá de Jacarepaguá para dizer para você: eu estou segurando a correnteza do Jordão hoje, e você vai passar. Gabriel, mas eu estou com medo. Fica tranquilo, o rio não vai ter coragem, o rio não vai ter coragem de tentar vencer, oh glória, de tentar passar por cima daquele que falou para ele: fica bem paradinho aí, você só vai sair daí depois que o último servo meu passar por aqui. Passa lá, papanacala, manara, choremanara, alabaracandara, barachandara. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Vai passar todo mundo, não vai ficar ninguém, não vai ficar ninguém, não vai ficar ninguém. Eu estou segurando, não vai passar ninguém, não vai, aleluia, não vai ficar ninguém, vai passar todo mundo, vai passar todo mundo. Deus está segurando o Jordão. Deus parou a correnteza. Deus segurou a correnteza. Os sacerdotes estão com a arca, oh glória. Enquanto eles estão com a arca no meio do rio, a água fica parada, o rio fica aberto, e o povo vai passando. Quem é mais jovem passa correndo, quem é mais velho, né, vai no passo da muleta. Mas a ordem é só depois do último. É só depois do último. Ele vai parar a correnteza. E aí Deus fala através de Josué: ó, nós vamos fazer 2 altares para o Senhor. O primeiro altar, peguem pedras daqui e levem para fora. Façamos um altar em Gilgal. Porque toda vez que alguém perguntar que altar é esse, vocês vão lembrar: esse altar é porque um dia Deus parou o Jordão para nos fazer atravessar. E o outro altar, Gabriel, é dentro do Jordão. Eu não sou muito de dar tema para mensagem, mas se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria altares visíveis e invisíveis. Porque o altar de Gilgal é um altar que todo mundo veria. Mas se o altar de dentro do Jordão, quem é que veria? A irmã apontou para o céu ali. Pastor, o altar de Gilgal é o altar que todo mundo sabe, que todo mundo vê, que todo mundo conhece. Agora o altar do Jordão, ninguém vê, ninguém conhece, ninguém sabe. O altar do Jordão é quando a câmera para de filmar e desliga. É quando o quarto fecha. Alamacho. O qual, aleluia, o altar do Jordão é quando a gente passa daquela porta para fora. E eu costumo sempre dizer, como filho de pastor e pregador da palavra: existem coisas que ninguém sabe e ninguém tem que saber. Você está olhando aqui para um jovem senhor de 32 anos de idade, com um cara de 25, eu sei, apesar que o terno me envelhece um pouco. Nascido e criado no evangelho, filho de pastor com a missionária. Eu sei que eu tenho cara de filhinho de papai e mamãe, né? Mas eu já comi feijão com farinha. Eu tive um tumor nesse ouvido aqui, que eu fiquei 10 anos para tentar operar, e por conta dessa espera, o tumor deteriorou toda a minha audição. Eu não ouço desse ouvido. Eu nunca tive uma festa de aniversário na minha vida, e isso me trouxe muitas marcas na minha infância. E não estou falando isso para você ficar com pena de mim, não. Para estar aqui hoje pregando para você, eu tive que levantar muitos altares no Jordão.
Altares que você não sabe, nunca vai saber, porque eu não vou falar. Mas os altares visíveis são para os homens. Os altares invisíveis são para Deus. O que é visível vai te fazer conhecido e aplaudido pelos homens, mas o que ninguém viu vai fazer o céu olhar para você e fazer assim, ouviu, viu e ficou quieto, passou e não desistiu, teve a oportunidade de trocar de igreja, trocar de trabalho, trocar de casa, teve a oportunidade de chutar o pau da barraca, teve oportunidades justificadas de não querer mais, mas se agarrou na promessa, se agarrou na palavra, se agarrou no propósito. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do teu lado, só se você quiser. Se você não quiser, não precisa não. Mas se você quiser, pegue na mão dela. Pegue na mão dela e diga para ela: Deus conhece os altares que ninguém conhece. Deus conhece os sacrifícios que ninguém conhece. Diga: Deus sabe do que ninguém sabe. E o que vai fazer o milagre ser gerado. Diga: e a promessa ser cumprida não é o que as pessoas veem, mas é o que o céu viu. É o que o céu viu. É o que o céu viu. Eu posso botar ninguém de pé? Você pode ficar de pé comigo? Ninguém viu, mas ele viu. Ninguém sabe, mas ele sabe. Ninguém presenciou, mas ele... Ninguém aplaudiu, mas ele aplaudiu. Oh, rebanarabacalabadara soriandara. Oh, e que miniguiandarabalara suriandarebidacandara. Eu quero convidar a Ievade a atravessar o Jordão essa noite. Eu quero convidar a Ievade a Labarachandarabadacandaraia, na Avenida Itaoca 1704, aleluia, a marchar e atravessar este Jordão. Ninguém vai nos impedir, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos deter, ninguém ficará na nossa frente. Pega teu filho, pega tua filha, pega teu marido, pega tua esposa, pega teus pais. Gabriel, eles não estão aqui. Pega espiritualmente eles e atravessa, e atravessa, e atravessa, e atravessa. Oh, Deus vai abrir esse Jordão e você vai passar por ele. Deus vai abrir esse capeta vai sair de lá. É, babaca, eu não estou emocionado não, já passei da fase de emoção. Essa palavra de maldição vai ser quebrada, porque Deus te trouxe aqui para dizer para você: ninguém fica na tua frente. Ninguém te para. Aleluia. Tem crente batizado com o Espírito Santo aí? Tem crente pentecostal aí? Eu não vim para uma igreja reformada não, eu vim para uma igreja pentecostal. A gente vai começar a marchar. A gente vai marchar. A gente vai marchar. Gabriel, quem é o sacerdote? O sacerdote é Jesus. Ele botou o pé na água quando morreu na cruz. E a gente vai passar. A gente vai passar. Você pode marchar aí, pode. Você pode marchar. Tem uma graça aqui, irmão. Tem uma presença de Deus aqui. Tem uma glória de Deus aqui nessa noite. Alguém está sentindo essa nuvem que desce aqui? Alguém está sentindo essa graça que nos envolve? Ele está te chamando para... Que tom é esse? Que tom é esse? Que tom é esse? Lá? Faz lá então.
vou seguir os passos de Jesus. Eu vou levar comigo a mim. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. E aí faz como Gabriel. E quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede. Ele não cede, ele não para, ele não recua. Deus dá ordem aos seus para nos proteger. Bem guardado desse jeito de desistir. Porque vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir. Os passos de Jesus vou levar. Eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Segura. Nos braços de Jesus. É a última vez, eu prometo, eu não vou ser mais chato. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado aí. Olha lá, isso aqui é profético. Isso aqui não é emoção, já passei dessa fase. Labanara, choremanara. Você vai atravessar junto com ele.